Eu indico. Ótimo, ótimo, porque aí a Natália deu uma ideia que eu achei excelente, a gente organizar um FAQ. Maravilha. Ótimo. Então tá bom. Gravando aqui então, o último bate-papo para não perder de novo. É boa, porque aumentou mais um pouco. Não para. Vou fechar. Vou dar uma saidinha até já, pessoal. Também. Para mim, feliz, a boa filha a casa torna, né? Nem que seja desse jeito, né? Então é muito gostoso e, acima de tudo, uma honra poder realmente estar com vocês, pessoas que eu admiro tanto, né? Que eu confio tanto, pensando num desafio desse tamanho, né? Que é como desenvolver um serviço de primeiros cuidados psicológicos online, né? A Rô pediu para a gente começar se apresentando. Eu acho que eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui, talvez não conheça todas, porque eu trabalhei no Paradigma, se não me falha a memória, até 2016. Então, até 2016, ali eu trabalhava, atendendo, dando supervisão, coordenando curso, dando aula. Tenho muita saudade de tudo isso. Então, eu fiquei fazendo as contas, nossa, depois de 4 anos, cá estou eu dando uma aula de novo para o Paradigma, desse jeito todo diferente, né, como a vida agora requer, mesmo se eu estivesse aí. Desde 2016, eu fiz uma mudança de vida que implicou em meu trabalho como psicóloga ser um trabalho exclusivamente online. Então, faz 4 anos que eu estou nessa estrada e a Rô pediu para dar essa aula, né, sobre... e conta pra gente sobre atendimento online. Eu vou contar aqui do bastidor, a minha mensagem de áudio para ela nessa hora, eu falei assim, Rô, mas tipo, não tenho o que ensinar, é a mesma coisa, né? Ela deu risada ao outro lado e falou, para de ser maluca, claro que você tem a ensinar. Enfim, e aí conforme eu fui fazendo a aula, eu fui retomando, foi interessante para mim, porque eu fui retomando todo um processo meu de adaptação e relembrando fases e questões que podem ser de vocês nesse momento. Mas, por outro lado, eu também entendi a minha resposta, que é a mesma coisa. E eu acho que no meio da minha fala, eu vou tentar deixar isso mais claro. Assim, aqui que eu estava me referindo e a minha sensação prioritária que, incrivelmente, é muito mais a mesma coisa do que a gente pensa no começo, do que a mesma coisa do que atender presencialmente. Eu vou tentar deixar isso mais claro e trazer, eu acho que, segurança para vocês. Essas são as palavras que eu adoraria ter ouvido quando iniciei essa jornada e não conhecia ninguém que tinha feito tão exaustivamente um trabalho assim. Então, eu vou dizer para vocês o que eu adoraria ter ouvido no começo, se tivesse alguém que já tivesse cruzado um tanto esse rio. O tema da aula é esse, né? Atendimento online. Dentro de um contexto aqui que estamos de treinamento, de formação de voluntários para atender num plantão psicológico online, né? Embora o contexto seja esse, acho que tanto eu quanto a Roberta, a gente achou que valeria a pena, principalmente por conta das perguntas que os alunos, né, vocês, voluntários, foram mandando antes para a Roberta, porque eu falei para a Rô, mas tipo o que é para eu ajudar as pessoas, né? Eu estava bem perdida. Pergunta para as pessoas que tipo de ajuda elas precisam para eu organizar. Conforme a Rô foi me mandando, eu fui vendo que 100% das perguntas se referiam ao atendimento em psicoterapia online, né? Até porque nenhum de nós ainda sabe que tipo de dúvida pode vir a surgir num plantão psicológico online, né? E, além disso, porque, salvo engano, todo mundo que está aqui é psicólogo e atende presencialmente. Então, para além da questão do plantão, eu imagino que muitos de vocês estão vivendo, e todo mundo está atendendo online agora, né? Então, eu imagino que vale a pena dividir a aula, e essa foi uma decisão, né, que a Roberta achou que faria sentido, em 2 partes, né? Então, eu estou partindo do suposto que todo mundo que está aqui vai trabalhar em 2 frentes, 2 modalidades de atuação online, né? Para adultos, isso eu queria deixar super claro. Então, tudo que eu vou compartilhar com vocês agora diz respeito à minha
experiência, literatura de atendimento com adultos, né? Com adolescentes, com crianças, embora isso seja autorizado pelo conselho com especificações, né? Tem que ter o consentimento dos pais, tudo não é a minha área, tem 1000 outras questões, outras especificidades. Se um dia for o caso desse seu assunto, teria que ser outra pessoa aqui falando, não eu, tá? E também o plantão psicológico vai ser com adultos, né? Então, eu estruturei a fala em 2 momentos, né? Considerações sobre a psicoterapia online. Eu imagino que para muitos de vocês essa seja uma prática nova, né? Talvez alguém aqui nunca tenha atendido online, mas mesmo que atendiam online, é novo atender todos os pacientes online, né? E eu acho que isso tem um impacto, exige uma adaptação e coloca questões, né? Para isso eu tenho alguma experiência para compartilhar com vocês. A segunda parte da minha fala tem a ver com como é fazer primeiros cuidados psicológicos online, né? E considerando que, tradicionalmente, como a Daphne ensinou aqui para a gente, eles são feitos presencialmente, né? Então, no momento, o mundo inteiro está vivendo este desafio, o mundo inteiro que trabalha nessa área está vivendo o desafio de criar, como é que é integrar essas 2 áreas. O que se sabe sobre primeiros cuidados psicológicos, o que se sabe sobre possibilidades online, né? E quais são os desafios de integração e de constituição de modelos, né? Nesse sentido, eu não tenho experiência e eu estou aqui aprendendo com vocês, né? Mas acho que, no fundo, poucos seres humanos no planeta Terra agora têm já uma experiência acumulada com isso, né? Estou sabendo que alguns países sabem mais, né? Então, eu estou dizendo isso muito mais porque talvez parte do que a gente estava conversando na aula da Jo, na discussão, é que a gente vai ter que correr atrás de conhecer o que a gente não conhece, né? Então, como lidar com alguém que é agressor? Vamos ter que aprender. O que será que países, eu estava lendo alguns artigos da China, por exemplo, um que está em português, por algum acaso, né? São países que já viveram pandemias em outros modelos, desastres de outras ordens, e eles vão aprendendo a criar todo aquele ciclo que a Daphne contou, de como é que você previne, como é que você reage rápido, não só do ponto de vista da saúde física, não à toa a China reagiu super rápido ao começo, um dos países que mais foi eficaz, mas também em termos de modelo psicológico de intervenção. Tem um artigo que foi traduzido para o português, eu posso compartilhar ele depois com vocês, vou compartilhar o slide e tudo mais. Só para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui, é que os modelos, os PCPs, eles estão sempre dentro de um plano de contingenciamento maior, que foi o que a gente aprendeu com a Daphne, né? Então, quando um psicólogo do Médicos Sem Fronteiras chega num lugar para atuar, ele sabe quais são os recursos existentes já na região, para onde ele vai referenciar. Se ele não sabe, ele vai ajudar a comunidade local a articular aquilo, né? Tem um livro muito legal que eu recomendo, que chama O Humano no Mundo, da Débora Noal, que foi a pessoa que a Daphne indicou no começo. Chama O Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. É uma psicóloga brasileira que trabalha em 15 missões do Médicos Sem Fronteiras. Não sei, para quem está mais fragilizado neste momento, não é uma literatura que eu recomendo, porque é forte, mas para quem tiver interesse em entender como é que trabalha um psicólogo em situações de desastre e emergência, o quanto você articula uma série de coisas, é interessante. E eu acho que é interessante também para entender como seria transpor isso para online, né? Para entender como seria o desafio de transpor isso para online. Eu entendo que é um desafio de 2 ordens. Como é que é o nosso trabalho online, que é agora o que a gente está pensando, mas para quem organiza o serviço, como se articula online também com as outras referências. Bom, enfim. Então, para começar, eu achei que valia a pena, embora eu imagino que a grande maioria de vocês esteja já familiarizado, eu achei que valeria a pena só garantir o básico em termos da legislação nesse momento, né? Então, a resolução, a legislação, as resoluções sobre os atendimentos online no Brasil, né? Então, a resolução de novembro de 2018, a resolução do CFP, que regulamentou, né, consultas e atendimentos psicológicos pelas chamadas tecnologias de informação e comunicação. Isso que a gente está chamando de online, tá?
Então, para abreviar, eu vou falar sempre online, mas imagina que esse online pode ser uma videochamada, esse online pode ser um telefone, esse online pode ser e-mails, esse online pode ser modalidades de atendimento que são por mensagens de WhatsApp. Então, isso existe hoje no mundo, tem uma literatura que pesquisa sobre eficácia, formação de vínculos já há um tempo sobre isso, né? E, basicamente, a gente poderia organizar em duas grandes categorias. Os atendimentos que são sincrônicos, no mesmo momento, tipo isso que a gente está fazendo agora, atendimento por Skype, você e o paciente estão no mesmo momento, ou mesmo no chat, no mesmo momento, ou no telefone, no mesmo momento, e atendimentos que são assincrônicos, que é por e-mail. A pessoa manda um e-mail, você daí recebe o e-mail, aí você lê o e-mail, você devolve o e-mail. Então, existem pesquisas, inclusive vou falar daqui a pouco, desde 2000 e pouquinho, sobre efetividade e formação de vínculo em modalidades que são assim, por e-mail, né? Bom, estou levantando a bola só para depois a gente cortar mais para frente, tá? Nessa resolução de 2018, não existe mais limite para sessão, tá? Se vocês quiserem usar algum teste psicológico, ele deve estar cadastrado no sistema de avaliação de instrumentos psicológicos, né? Uma coisa super importante é, a gente, por mais que atenda online, não muda em nada a nossa obediência a todos os quesitos do Código de Ética, tá? Então, não vou passar por aqui, mas tudo que é requerido que a gente faça presencialmente, sigilo, registro das sessões, tudo isso continua valendo também quando você atende online, né? E para atender online, a gente precisa se cadastrar num sistema que chama EPSI, é muito rápido fazer isso. A resolução de 2018, ela veda o atendimento online, para ficar mais fácil, via TCIs, de pessoas e grupos em situação de urgência, emergência e desastre, pessoas e grupos em situações de violação de direito ou de violência. Então, até a pandemia, se a gente quisesse atuar numa dessas situações, a gente não poderia fazer isso online. Por quê? Uma das razões discutidas na área tem muito a ver, vai fazer mais sentido agora, depois a gente ter ouvido a aula da Daphne, né? Porque uma das coisas mais importantes neste momento é empoderar os recursos da população afetada, do local afetado, e os recursos individuais internos, né? Então, a pessoa que vai para o local, a instituição que vai para o local, o Médicos Sem Fronteiras, quando ele vai para o local, ele vai mapear quais são as redes de saúde já existentes, quais são as assistências sociais já existentes, como é que a gente vai ajudar. É a mesma lógica dos PCPs a nível individual, só que social e coletivo. Como é que eu ajudo essa população a mobilizar os recursos existentes ali para que eles se regenerem, para que eles se protejam, para que eles previnam, né? Como é que eu empodero essa população, né? E também para evitar que pessoas longe daquela realidade, que simplesmente possam querer um campo de pesquisa, ou chamados turistas de desastre, apareçam, né? Na situação. O que também pode acontecer presencialmente, né? O fato de vedar online não protege totalmente. Agora, por conta, né, quer dizer, essas resoluções aqui, elas fazem sentido numa situação de urgência, de emergência, que não é o caso dessa pandemia, né? Então, por conta da nossa situação de urgência e de emergência ser causada por um vírus com alta transmissibilidade, acho que é assim que fala, essas proibitivas não fazem mais sentido, né? Porque ser online agora é o que vai proteger a população de um agravamento da urgência e da emergência, né? Então, por conta disso, o CFP lançou uma resolução, agora em abril de 2020, que suspende temporariamente essa proibitiva. Então, nós podemos e devemos, é isso que a gente está fazendo aqui agora, atender pessoas e grupos em situação de emergência, desastre, de violação de direitos ou de violência, todos esses casos que a gente foi discutindo, via online. Podemos fazer isso via online e devemos fazer isso na medida do possível via online, né? O que muda também nesse momento, a gente continua precisando se cadastrar no EPSI, mas a gente não precisa esperar a confirmação de aceite durante a pandemia, antes tinha que esperar,
Ia rapidinho, mas tinha que esperar. Agora você só se cadastra e está tudo bem, né? E a recomendação do CFP é que a gente deve priorizar ao máximo os atendimentos na modalidade online, resguardando sigilo, privacidade, segurança da informação e tudo mais, tá? Bom, o que eu pensei? Eu pensei em algumas questões práticas para as duas modalidades. Duas modalidades não é presencial e online, é online psicoterapia, online PCP, plantão psicológico, tá? Então, eu imaginei algumas questões práticas que eu identifico no meu trabalho que se transportam de alguma maneira para o plantão. Depois a gente, na hora das perguntas, a gente abre para outras possibilidades, né? Então, o planejamento do encontro, ele é diferente de quando você vai presencial, né? O que é importante vocês assegurarem, né? A gente assegurar que você tenha uma conexão rápida e estável de internet, né? A qualidade, estou imaginando, né, num atendimento assim, a partir de agora eu vou falar de como eu atendo, eu uso o Skype, eu uso Zoom, né, eventualmente o WhatsApp, eu vou contar quando eu faço isso. Então, a gente precisa ter isso. Outra coisa importante é que a gente tenha um backup, uma carta na manga, né, porque às vezes a sua conexão não está tão boa, às vezes alguém foi lá e cortou sei lá o quê, né. Então, já usei como backup o próprio 4G do celular, né? Dicas básicas, mas que eu acho que podem fazer diferença. Se vocês usarem um cabo de rede direto do roteador, em vez de usar Wi-Fi, isso melhora muito a conexão, então, e a estabilidade da rede, tá? Então, se vocês estiverem precisando, é uma boa ideia. Outra coisa importante, que a gente feche as abas ou os outros aplicativos com sinalizações sonoras e visuais durante o atendimento, para que a gente possa estar ali o mais possível presente com o paciente e barulhos não apareçam e coisas não chamem a nossa atenção, né? O sigilo e a privacidade do terapeuta continua sendo inegociável, mesmo que você esteja atendendo dentro da sua casa, né? Eu sei que alguns de nós a gente vai ter um desafio maior do que outras pessoas, vai existir uma adaptação maior, mas vamos criar possibilidades. O que não dá é para alguém ouvir a sessão, né? Por isso, usar fone de ouvido é alguma coisa que eu acho que é altamente recomendado, para que estranhos não ouçam o que a pessoa está dizendo, né? Então, assim, você está numa casa que você fecha a porta e a pessoa fora da porta talvez ouça um pouco o que você está dizendo, né? Às vezes é impossível que ela não ouça um pouco o que você está dizendo, né? Mas o crítico, ela ouviu o que a pessoa está dizendo. Um fone de ouvido impede isso, né? E também transmite uma sensação de segurança para o usuário, né? E você pode dizer para ele, se você perceber que ele não está confortável, aqui ninguém está te ouvindo, não tem ninguém aqui perto, ninguém está te ouvindo, fica tranquilo, né? Outra coisa importante, eu vou falar daqui a pouquinho melhor disso, quando a gente atende via online, parte do sigilo é um sistema de proteção dos dados digitais, porque, sabe, sei lá, alguém pode hackear a sua conversa, né? Então, inclusive, o CFP, quando você se cadastra, uma das perguntas que eles fazem é como é que você vai proteger seus dados. Eu uso uma coisa que chama VPN, daqui a pouco eu falo melhor para vocês, é uma possibilidade super fácil e bem segura, tá? Planejamento dos encontros, gente, não vale atender de pijama, né? Eu sei que é uma tentação em casa a gente, né, bobear numa quarentena que você não sabe nem mais que dia e tudo mais, mas, enfim, não é para atender de pijama e cuidar do setting que aparece na câmera, tá? Precisa ser o setting do consultório? Não, não precisa, mas eu acho que todo mundo aqui tem não dá para aparecer seu sutiã lá para trás, né? Não dá para aparecer, do tipo, o que você não colocaria na sua sala de consultório não dá para aparecer na câmera, tá? Pode parecer bobagem essas coisas que eu estou falando, mas às vezes são detalhes que impactam bastante. Outras questões sobre planejamento ou início das sessões, né? Isso daqui vocês podem fazer ou antes da primeira sessão, né? Então, a pessoa te procurou, vocês estão marcando, você pode falar, olha, o que costuma ser importante? Você avisa antes para a pessoa se organizar, né?
às vezes você pode fazer numa primeira sessão, conforme você está falando com a pessoa. Para o plantão, o que eu pensei é que algumas dessas coisas talvez sejam importantes, aí a gente pensa depois, avisar o usuário ter lá antes, não como uma recomendação, você tem que, mas aconselhamos, porque às vezes a pessoa não tem a ideia, sabe? E aí ela vai ter a ideia, a hora que ela estiver lá na frente, daí, enfim, vai ficar mais difícil, né? Então, mas com certeza, para um processo de psicoterapia, é importante que a pessoa saiba que ela precisa ter uma internet boa e de qualidade. E é importante que vocês saibam, eu demorei para entender isso, mas às vezes você está com uma baita conexão boa. Se a outra pessoa não tiver, a resultante final, o seu não prevalece, necessariamente. Então, quando você atende várias pessoas numa sequência, é super claro, eu sei com quem vai ser bom, com quem não vai ser bom, porque ele mora não sei aonde, não sei o quê, tá. Então, só você ter uma conexão boa, e às vezes a gente fica culpado. Nossa, mas estava boa e agora não está, e não sei o quê. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Não, essa é uma corresponsabilidade. E é importante que o paciente saiba disso. Nem sempre é possível, tem limitações do lugar, mas é importante que ele saiba que não é um descaso seu, necessariamente, e é importante que você ajude, talvez, ele a pensar em algumas soluções, tá? Mas você ter uma qualidade boa de internet não garante necessariamente a qualidade final. É muito importante que o paciente se sinta à vontade e seguro no lugar do qual ele te ligar. Isso eu acho que eu colocaria como uma coisa antes lá, das recomendações, né? Principalmente se a gente for pensar uma pessoa que vai ligar, enfim, falando mal do hospital e ele está dentro do hospital, falando que o marido está ameaçando e o marido está do lado, né? Enfim, então esse lembrete pode fazer a pessoa tentar se planejar do jeito que dá para ela estar mais à vontade para pedir ajuda, né? Eu vou voltar esse item aqui para frente, mais para frente, porque ele não é tão óbvio quanto a gente imagina. Se a gente for pensar nas grandes diferenças que tem do atendimento online, eu acho que uma das maiores é que a gente não tem controle nenhum, ou muito pouco, sobre o local em que a pessoa vai te ligar. Então, muitas das consequências que a gente tem que lidar é que, de repente, eu vou trazer uma série de situações para vocês, tem a ver com essa independência, a gente não está no mesmo local. Eu acho que isso é um impacto maior do que a proximidade física, vou tentar separar as duas coisas. E isso pode colocar a gente, às vezes, em situações difíceis e complicadas, mas também, por outro lado, pode ser que o local em que a pessoa se escolha fazer, a gente estranhe e a gente acha que aquilo não é seguro, mas a pessoa se sente segura naquele local. Eu vou chegar lá, tá? Então, o que eu estou falando aqui, minha ênfase é que a pessoa se sinta à vontade e segura no local, minha ênfase é nisso. Bom, se a pessoa tiver dificuldade de privacidade no momento da quarentena, acho que muita gente aqui deve estar vivendo isso, a pessoa, eu digo, o paciente, né? Da gente se dispor a ajudar a pensar em soluções, né? Coisas básicas como você tem um fone de ouvido, ninguém vai ouvir o que eu estou falando. Gente, tudo que eu for apresentar aqui são soluções e criações que eu tive na minha experiência, ou supervisionando pessoas que fazem online, certamente tem 1000 outras que a gente pode pensar, tá? Elas não necessariamente são as melhores e claramente não são as únicas, tá? Mas coisas que eu tenho usado com pacientes que estão em quarentena, né? E vão falar da mãe, não querem que a mãe ouça. Então, tem algum lugar, às vezes é o banheiro, a pessoa sai sentada no banheiro, com a porta fechada, porque só tem um cômodo, né? Se ela consegue colocar algum ruído no ambiente, que seja uma música baixa, mas que não perturbe ela muito a concentração. Pode ser uma televisão, né? Que dê a ela uma sensação de segurança, né? Tem gente que está indo para dentro do carro fazer. É importante que o carro esteja parado nessa hora. Pode parecer bobagem que eu estou falando, mas não é. Tem pessoas que já me ligaram para fazer sessão guiando no carro, né? Então, vou trazer depois essas situações. E o que mais vocês pensarem de possibilidades para ajudar as pessoas a tentarem pensar em soluções de privacidade no momento da quarentena. Possíveis problemas tecnológicos, né? Então, a imagem congelar, o vídeo ficar com baixa resolução, um atraso na fala e o áudio, um delay, né?
Quando a gente está começando a atender assim, é muito comum que essas situações evoquem ansiedade na gente, a gente fique ali, meu Deus, ferrou, vai dar errado, sei lá o que eu faço, né? Então, muita calma nessa hora, né? Algumas soluções imediatas. Primeiro, é normal, muito comum, precisar de uns minutos para a imagem se estabilizar. Então, às vezes começa ruim, né? Respira, você junto com o paciente, né? Às vezes acontece, vamos dar um tempinho para ver se estabiliza, a gente vai vendo se estabiliza ou não a imagem, né? Se continuar ruim, perguntar para a pessoa, você tem roteador em casa? Tem como você sentar perto do roteador? Costuma ajudar a sentar perto do roteador. Eu estou falando um monte de coisa que parece muito simples e óbvia, e mas que às vezes não ocorre a pessoa e salva uma sessão, né? Ou diminui a ansiedade de uma sessão, né? Então, vocês podem fazer isso, a pessoa pode fazer isso. Uma outra dica simples bom, não deu, tá ruim, papapá, já usei em alguns momentos, está muito ruim, vocês podem ir para o mesmo aplicativo, que seja o Skype ou o Zoom, ou mesmo um vídeo do WhatsApp, numa tela menor. Então, quando a gente usa numa tela menor, que seja um celular ou um tablet, a quantidade de dado consumido para formar aquele vídeo é bem menor. Então, a qualidade deve aumentar. Então, eu ofereço para o paciente, às vezes, está meio ruim aqui para você, você quer tentar no outro? E a gente vê se melhora, se não melhorar, a gente... Tananã. E, em geral, tudo isso é muito mais tranquilo do que a gente imagina e também a qualidade da comunicação fica melhor, né? Como eu estava dizendo, eu acho que essas situações costumam, principalmente no começo, não sei quantos de vocês estão começando a atender online agora, ou atendendo todos os casos online, essas são situações que dão uma ansiedade para a gente no começo, né? A gente fica, enfim, não sei o que fazer, né? Costumo dar uma certa sensação de culpa, eu que fiz alguma coisa errada, é a minha internet, é o meu computador, sei lá o quê. Então, o meu conselho para vocês nessa hora, e em outras que eu vou dizer adiante, eu não vou falar para vocês se sentirem calma, porque essa instrução não existe, mas se comportem com calma e segurança, mesmo que vocês não estejam se sentindo calmos e seguros. Todos temos esse treino, vocês sabem fazer isso muito bem, né? Então, a gente a gente ensina as pessoas a fazerem isso como terapeutas, até essa flexibilidade. Não é porque eu estou me sentindo inseguro, ansioso, que eu preciso ficar agitado ou falar assim, né? Muitas vezes a gente, quando está em sessões com pacientes, a gente tem medo, a gente tem raiva, e nem por isso a gente reage. Nessa hora, a mesma coisa, transmitam segurança, calma, vamos pensar aqui em soluções, vamos tentar tal coisa, respira, né? Porque essas são situações que costumam dar ansiedade para a gente no começo. Até a gente ter vivido tantas situações que você sabe que uma hora a coisa funciona, né? Inclusive, eu diria assim, se der tudo ruim, nada está acontecendo, não seria nem um pouco inadequado, a imagem falhou, sei lá o que está acontecendo, cortaram a internet do mundo, não sei o que aconteceu. Olha, oferece para a pessoa, você quer terminar essa conversa por telefone? Porque é um meio super potente também. A pessoa pode falar, não, eu prefiro. Então, a gente pode continuar, tentar um outro horário essa semana e ver se melhorou isso daqui. Ou, se você quiser, a gente pode conversar por telefone, tem alguma coisa acontecendo, né? Que a gente não está conseguindo agora, mas eu estou aqui ainda. E os dados mostram, pensem no CVV, pensem, né? O vínculo humano é uma coisa, gente, incrível e maravilhosa. Esse é o maior recado que eu tenho para dizer para vocês. Ele se forma muito fortemente assim ou assim. Muito mais do que a gente costuma e pode imaginar antes de entrar nessa situação de atender online. Esse é o meu maior aprendizado ao longo desses 4 anos. Esse fenômeno, o vínculo humano, ele se forma muito forte, pode ser com palavras em cartas escritas. Pense nos romances entre pessoas do século XVII. Elas se apaixonavam loucamente, criavam vínculos afetivos e amorosos, ela nunca nem tinha ouvido a voz, ela nunca tinha visto a imagem. Então, enfim. Bom, volta para a Terra, Yara. Enfim. Sobre segurança digital, o que eu acho importante também vocês saberem? Existe sempre um potencial de risco de vazamento, porque a gente está usando uma tecnologia de telecomunicação, né?
é a recomendação do Conselho Federal que a gente tem um sistema de proteção dessa navegação, né? Existe uma coisa que eu sou, olha, uma das pessoas menos tecnológicas, até quase uma piada eu tá dando essa aula, sabe? Mas fui aprendendo ao longo do caminho. Há tempos atrás eu nem sabia o que era VPN, então se você não souber, tá tudo certo também. Se eu aprendi, você é capaz de aprender também. É um negócio, põe VPN, uma sigla em inglês, que em português quer dizer rede privada virtual. É um serviço que você contrata, existem os gratuitos, então vocês podem colocar lá. Segundo meu marido, como é muito tecnológico, que me ensina toda essa parte aqui, os gratuitos não são tão bons, não são tão seguros. Então, para o sossego de vocês, eu recomendo que vocês contratem um serviço assim. E esse serviço, o que ele faz? A conexão ela é totalmente criptografada. Então, só você e o usuário é que conseguem navegar por essa conexão. Você está protegido de hackers nessa hora, né? Esse VPN, você consegue colocar no computador e no celular, tá? O que vale a pena, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, mas isso é muita paranoia, quando que isso vai acontecer? Talvez nunca aconteça. Graças a Deus, nos meus 4 anos de atendimento online, eu nunca soube de um hacker que entrou e não sei quanto. Mas é nossa responsabilidade cuidar disso, sim, porque isso faz parte do sigilo. E, a depender da profissão da pessoa ou da situação da pessoa, ela tem um risco mais elevado que alguém tente entrar na sessão. Tá? Então, sei lá, mulheres, jovens muito ciumentos que acham que ela está traindo e ela está te contando sobre isso na sessão. Eu já tive casos disso acontecer e o marido, na verdade, quando atendia presencialmente, e o marido invadia e-mail para ver. Então, se isso é possível via e-mail, via telefone, também é possível em relação às nossas sessões, né? Então, VPN está dado o recado. Outras coisas importantes, né, para psicoterapia, começo. Verificar primeiras sessões, né? Verificar o nível de conhecimento tecnológico do cliente. A gente tem que fazer uma função meio de psicoeducação, por causa do online, que a gente não faria se fosse presencial, né? Então, verificar o nível, ensinar se for necessário, como mexe nisso, naquilo, enfim. Como o online traz a possibilidade de uma distância geográfica, né? Talvez alguns de vocês já atendam pessoas que estão em outras cidades, ou até em outro país. A gente pode atender brasileiros que estão em outros países, né? Isso traz outras implicações para o nosso trabalho que não trariam se a gente estivesse na mesma cidade, né? Então, implicações práticas. Se você atender pacientes fora do Brasil, tenha um app para manejar fuso horário. Eu atendo pessoas que estão em vários lugares do mundo. Se eu não tiver um app, eu não sei mais, assim, depender da minha conta, que é hoje, amanhã. Existem apps gratuitos, você põe lá. Depois, no final, se vocês quiserem, eu posso recomendar um ou outro, não quero ficar fazendo propaganda, né? Então, só se vocês quiserem mesmo eu falo, tá? Solicitar contato de emergência sempre, mesmo que o caso não te pareça grave, isso é importante. Eu acho que presencialmente, online, talvez mais ainda, né? Se houver psiquiatra no caso, verificar se o psiquiatra é da mesma cidade onde o cliente está. Isso vai ser fundamental para manejo de paciente em crise. É importante que a rede ali de psiquiatra esteja lá na cidade onde ele está, pegar contato desse psiquiatra. Incentivar o cliente, se for o caso, a localizar os serviços multidisciplinares disponíveis na cidade que ele está. Né? Essa vai ser a sua rede na cidade, você não vai estar lá, né? E outras coisas de primeira sessão que eu pensei, se o local em que o cliente fizer a primeira sessão te parecer inadequado, né? E a gente às vezes tem várias surpresas, o cliente abre a câmera num lugar que fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É agora, tipo guiando um carro, né? Ou numa sala com um monte de gente, ou, né? Como é que a gente lida com essa é uma situação nova para a qual a gente não tem repertório se a gente só atendeu até lá presencialmente, né? Então, como é que você lida com isso? E como é que você explica numa primeira sessão, que a gente sempre tem um script de falar de sigilo, né? Como a gente vai falar por que o sigilo é importante numa terapia, né?
o que ele traz para a pessoa, né? Que você está vendo lá que ela está nessa situação, você fica preocupado quanto isso pode afetar a liberdade dela de poder de tudo falar ou não, né? Será que tem uma outra solução para isso? Então, óbvio, meu recado, acho que maior nessa aula é, por mais que possam ter muitas diferenças do online para o presencial, para todos e todas vocês, eu não tenho nenhuma dúvida, têm todas as habilidades para resolver essa situação. São as mesmas habilidades que a gente usa para situações análogas presencialmente. As mesmas, né? A situação é nova, o contexto é novo, mas o que você precisa usar, então empatia, descrição, você não vai punir, seu doido, o que você está fazendo aí, onde você está com a cabeça, que você vai ligar a câmera, pelo amor de Deus. Você vai usar as mesmas habilidades para descrever uma situação que você nunca viveu ali, tá? Então, lembrem-se disso. E pensar juntos em situações com as pessoas, tá? Inseguranças em geral que os terapeutas que começam a atender online têm. E aí eu fui misturando agora coisas que eu vivi, coisas que eu ouvi de supervisionandos e perguntas que vocês mandaram para essa aula aqui específico, né? Ah, e se o paciente se sentir estranho falando via online, né? Eu vou repetir muitas vezes até cansar. Vocês vão fazer para tudo o que vocês fariam se fosse presencialmente, né? Vocês vão validar, né? Então, eu não vou ler aqui, tá? Eu deixei isso daqui escrito muito mais para que vocês depois possam ler e ter alguns modelos do que você poderia falar na hora do que para eu ficar lendo agora, tá? Então, eu entendo, estou sentindo aqui meio esquisito, né? É estranho mesmo a gente se abrir para um desconhecido, muito mais numa tela, né? Que coisa diferente essa que a gente está vivendo. Essa sensação costuma ser muito normal, né? Mas pela minha experiência ela também vai mudando, então faz sentido para você a gente fazer uma experiência, uma tentativa, e no final da sessão você vê como é que foi para você, você vê como você se sente. Meio que a gente faria também, de alguma maneira, presencialmente, né? E aí eu acho que uma das maiores preocupações que eu ouço, e que foi a minha no começo dessa trajetória, é como é que fica o vínculo sem a nossa proximidade física, né? Então, eu lembro de passar meses com esses pensamentos e com sensações de medo e insegurança, né? Como vai ficar o vínculo? Mas será que vai esfriar com o tempo? Ah, ok, essa sessão, ufa, deu tudo certo. Mas e a próxima? E depois de 2 meses? E depois de 3 meses? E depois de 4 meses? Será que não vai esfriar? Será que o tônus emocional? Será que a intimidade não vai ficar esquisita? E se for um paciente online desde a primeira sessão, e se eu nunca ver essa pessoa fisicamente, como que ela vai vincular comigo e eu com ela? Vai se formar um vínculo? Ele vai se manter? E se o paciente entrar em crise? Eu consigo ajudar atendendo à distância? Eu acho que esses são, depois vocês podem contar para mim, mas acho que esses costumam ser os medos maiores, né? E o meu recado principal para vocês é assim: se você é um terapeuta que consegue criar vínculo presencialmente, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir acolher e criar vínculo online. O vínculo não depende de você tocar a pessoa, não depende. Aliás, pensem, é muito comum e compreensível essa nossa insegurança, mas tentem fazer depois um filminho de como é a cena quando a pessoa entra ou não. Ah, tudo bem, você dá um abraço, você dá um beijinho, às vezes sim, às vezes não, mas será que é isso que é o crítico para a criação de vínculo? Pela minha experiência não é, e pelo que a literatura aponta não é. Então, o que é crítico? Empatia, acolhimento, escuta ativa, presença com o paciente, aqui não ficar mexendo no computador, né? Boas análises e intervenções. Então, tudo isso é absolutamente possível fazer online, tá? Então, eu vou falar uma coisa tão ridícula quanto confie no que eu estou te dizendo e no que a literatura diz e se expõe à situação, depois vocês me contam o que aconteceu com vocês, né? Então, a minha experiência é que é bem, mas bem mais possível do que a gente imagina no começo. Eu adoraria ter sabido disso desde sempre, né? Eu hoje atendo pessoas que desde o começo estão online que eu nunca vi presencialmente. Eu nunca vi essas pessoas presencialmente, elas estão comigo há mais de ano. E eu posso dizer com a boca e os olhos que essa terra de comer, que eu tenho um vínculo forte com essas pessoas e que eu diria que a terapia é efetiva. E no que ela não é, ou que ela não pode ser, eu não acho que o crítico é um online, tá?
essa é a minha opinião, estou falando por mim, pela minha experiência e pelo que eu leio de literatura também. Pode parecer meio chocante, vocês podem duvidar um pouco do que eu estou dizendo. Vamos ver o que a experiência tem a contar para vocês. Então, essa minha experiência confirma o que a literatura aponta, né? Então, tem várias pesquisas, eu trouxe só algumas, mas quem estiver interessado nesse tema super instigante, tem muita pesquisa feita. Então, aliança terapêutica em atendimento online é semelhante, igual, às vezes maior, em alguns scores, quesitos, do que atendimento presencial, mesmo em modalidades assíncronas. Tá? Então, a Fanamer faz essa pesquisa desde 2006, e-mail, um responde, o outro responde, mesma aliança terapêutica. Efetividade de psicoterapia online para uma série de psicopatologias, a gente já tem evidências, depressão, ansiedade generalizada, TEPT, fobia e outros. E, inclusive, estudos sobre afetividade de atendimento online em crises. Tá? Yara, mas você está querendo dizer que não tem diferença? É tudo igual? Claro que não. Existem muitas diferenças. Mas o que eu estou querendo dizer é que elas, do meu ponto de vista da literatura, elas não são as críticas para a formação de vínculo e nem para o seu manejo de qualidade da situação. Tá? Então, algumas diferenças que eu percebo. A gente fica mais cansado, né? O controle atencional é diferente, a exposição à tela. Então, senti isso muito, ouço muito isso de colegas, a gente ficar mais cansado. Tende a ser mais solitário do que ir para o consultório. O nosso exercício profissional, que já é solitário, pode ser mais solitário nessa situação, né? Outra diferença crítica, você não observa o corpo todo do paciente e ele não observa o seu corpo todo, tá? Então, essa é uma diferença? É uma diferença. Você não pode levar material para a sessão. Então, mas eu queria levar essa escala para ele preencher. Mas eu queria levar esse gelo aqui para ele fazer uma prática de regulação emocional. Mas eu queria ter uma caixinha agora de lenço para oferecer para ele. Então, essas coisas não tem e são diferenças. Isso não quer dizer, né? E você também não controla onde o cliente vai estar. Eu acho que essa é uma outra grande diferença. Isso não quer dizer que não tenha como superar essas barreiras, criar alternativas para lidar com isso e fazer aquilo que precisa ser feito acontecer, tá? Então, o que eu diria? Que a grande palavra de ordem para nós agora é flexibilidade e adaptação. Gente, quem nunca ouviu falar em variação, mudou o ambiente, a gente tem que aprender a variar, a gente tem que criar, isso é adaptação, né? Que é o grande desafio que a gente está vivendo agora como humanidade, como é que a gente se adapta a mudanças grandes, né? Então, o meu recado também é que é muito possível criar novas possibilidades. Então, para cada desafio, uma possibilidade nova se coloca, né? Então, por exemplo, é possível você enviar material escrito, eu faço isso muito, antes da sessão ou na hora. Eu vou fazer esse diagrama aqui com você, vou te mandar antes por e-mail, você vê, não tenho impressora, beleza, você vai olhar ali na tela como é que acontece, se tem papel e caneta, e a gente vai fazer aqui junto, né? Ou, eu tenho uma escala que eu queria te perguntar, então eu vou perguntar, você vai treinar, eu vou tirar uma foto e eu vou te mandar. É só por um modo criar, não se intimidar, não achar que vocês não tem possibilidades, ou voltar para trás ou cruzar os braços. Sempre tem. Eu acho que na grande maioria dos casos tem, né? O terapeuta pode combinar com o paciente para ele trazer algum material importante. Ou eu estou vendo tal coisa, eu queria te ensinar tal técnica de regulação de estresse agudo, por exemplo, né? A prática de segurar gelo, colocar água, a cabeça na água gelada, enfim, parar e parará. Você pode combinar com o paciente dele trazer antes na sessão. Você pode perguntar, tem gelo na tua casa agora? Você conseguiria ir lá pegar e trazer para cá? Né? Exemplos, tá? Que eu fui pensando para cada alimentação. Ok, a câmera não mostra o nosso corpo inteiro. Aqui como eu tô, né? Mas quem está fazendo aula online de yoga mostra o corpo inteiro. Não mostra? Então, se for preciso, eu já fiz isso, eu estou ensinando agora, esses dias, uma respiração diafragmática para um paciente, eu estou falando, ele não está entendendo se a barriga infla ou não infla, a hora que ele está perguntando, eu levanto, então eu vou te mostrar, ponho e mostro. Então, é interessante que a gente pense, eu acho que ative esse modo, assim, sabe, de sair de uma rigidez e ir para uma flexibilidade.
e pensar que as dificuldades vão estar muito mais na nossa noção pré-concebida do que é terapia, ou do que é o enquadre, do que necessariamente no instrumento que a gente está usando. Não sei se eu estou sendo clara, né? Mas a gente tem uma imagem que um profissional tem que aparecer assim, um profissional psicólogo. Ué, por quê? Tem mesmo? Se eu estiver falando para ele que é para bater o pé no chão, eu não posso pegar a câmera e falar, olha, eu estou fazendo assim, ó, aqui agora. Por que eu não poderia fazer isso? Né? Então, preste atenção nas barreiras que existem em vocês e não na limitação tecnológica. Eu acho que as maiores barreiras costumam estar na gente, nesse caso, do que na limitação tecnológica. E para cada dificuldade, criem, isso daqui limita, mas ao mesmo tempo há muitas possibilidades, né? Por exemplo, você não pode ver o corpo todo do cliente. Isso no começo me dava uma angústia. Como é que eu vou saber que essa pessoa não está com a perna assim, com o braço assim, e eu vou saber que ele está ansioso, né? Minha experiência atual se você estiver conectado aqui com o paciente, você vai perceber pelo tom de voz dele, pela velocidade que ele está falando, pelo olho dele que lacrimejar a hora que ele começar a falar alguma coisa, se apareceu alguma emoção. A gente vê isso. A gente é treinado muito mais do que imagina. Então, você pode falar para o paciente, putz, fiquei com a sensação que apareceu uma emoção aí agora para você. Mesmo com uma tela entre a gente, eu tive uma sensação que alguma emoção apareceu aí agora para você. Tô certa? Ou percebi errado? Né? Na grande maioria das vezes, se você tem um bom vínculo com o seu paciente, vai falar sim. E, ao mesmo tempo, a emoção vai aumentar mais ainda, na hora que ela entrar em contato com ela. Né? E aí, se for um dado para você importante de como é que está o corpo dele e você não está vendo, e você achar que não é o caso de falar, pega a sua câmera agora e me mostra como está teu pé e tua mão, que pode ser um pouco invasivo ou diretivo demais, a gente pode falar para a pessoa, né? O que você observa agora? Como é essa emoção? Que emoção é essa? Em que lugar do seu corpo ela aparece? Onde você percebe essa emoção no seu corpo? A gente faz isso na terapia presencial. Você pode usar aqui como um recurso para saber. Se tivesse uma câmera agora aí te filmando o teu corpo inteiro, ela filmaria a sua mão fazendo o que agora? Como está a tua perna? Como está teu pé? Então, você está coletando dado importante para você e você está treinando ao mesmo tempo o paciente a autoobservação, um recurso super importante, tá? Então, meu recado tá vendo? Para cada aparente obstáculo, é uma questão da gente criar. Pensar, criar e aumentando o repertório para essas situações, né? Bom, Yara, mas e para acolher, né? Eu acho que tem muitas formas de acolher assim, né? A gente acolhe com doçura, a gente acolhe com validação, a gente acolhe até dizendo, se eu estivesse na mesma sala que você agora, essa era a hora que eu ia te oferecer um abraço, se você quisesse. Isso já é tão confortante, né? Se eu estivesse com você na mesma sala agora, essa é a hora em que eu ia pegar minha caixinha de lenço e ia te dar. Que pena que eu não consigo fazer isso agora com você. Mas isso já é importante para o acolhimento em si, né? Porque o que importa não é o lenço aqui seu para ela, né? Mas essa intenção de acolhimento. Bom, enfim, conclusão de tudo isso que eu estou falando é que atender online requer modificações táticas e invenções criativas. Para isso, vocês vão usar as mesmas habilidades terapêuticas que vocês já têm. É só transpor criativamente de um contexto para o outro. E uma dica minha é assim, na hora que bateu o medo, a ansiedade ou não sei fazer, pensa como você faria se fosse presencialmente. Isso vai te dar uma pista de o que você vai fazer naquela situação, tá? Como eu estava dizendo há um tempinho atrás, acho que a gente está, todos nós, vivendo um grande processo de adaptação no trabalho, né? E como todo processo de adaptação, ele requer um tempo para a gente se ajustar e para a gente aprender. Eu não aprendi a atender online no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro, nem sei se hoje eu aprendi completamente. Certamente, amanhã pode surgir uma situação que eu nunca vivi na vida, né? Então, eu penso que a grande maioria de nós, né, está vivendo uma adaptação que é do presencial para o online, por si só já é um fator muitas vezes de insegurança, e tem uma segunda adaptação que é dessa situação atual,
por exemplo, essa que a gente está vendo agora, plantão psicológico, tudo, mas que aparece na nossa clínica individual também, que são os desafios, os dilemas de manejo e éticos trazidos por essa situação sem precedente, que é a pandemia. Então, é essa adaptação, que é essa tensão, e a gente é colocado a pensar como profissional de saúde mental, os dilemas entre, por um lado, tem um risco à saúde física, à circulação. Por outro lado, o confinamento, a quarentena, tem um monte de risco à saúde mental. Então, e ao mesmo tempo, a gente não tem um monte de recursos que a gente tinha na situação outra de normalidade. Do meu ponto de vista, esse segundo desafio, ele é o maior. Ele é muito maior do que o primeiro. E eu não estou dizendo isso porque eu já tenho uma experiência no primeiro e eu estou mais tranquila. É porque para o primeiro, gente, tem muita pesquisa já feita, tem literatura, o vínculo é o mesmo, as situações podem ser transpostas. Para o segundo, estamos todos aprendendo, né? A gente nunca viveu uma pandemia dessa escala, né, global. Então, ele é maior, mas ao mesmo tempo a sua dificuldade, ela não é só sua, ela é minha também, ela é da Roberta também, ela é da Daphne, da Joana. A gente tá todo mundo aprendendo juntos, né? Então, o que eu entendo que são as chaves para as nossas agonias no momento? Acho que a Daphne e a Jo falaram muito bem. Nós também, de alguma maneira, estamos submetidos a um estresse maior, não é igual ao médico, ao enfermeiro, a pessoa que está lá com o vírus, né, possivelmente perto da situação de risco, mas é muito sabido, né, que a demanda por saúde mental aumentou muito e a sobrecarga em cima da nossa cabeça está maior, está mais apertado. Então, quais são as chaves? Eu acho, cooperação, nesse momento. 2 processos de adaptação grande, né? Dividir com os colegas os desafios, as soluções e as criações, né? Pedir ajuda para pensar sobre situação sem precedente, para o colega que você confia, para o supervisor, para quem você confiar. Putz, vivi isso hoje, o que você faria? Eu estou vivendo várias situações, não do presencial para online, mas da categoria 2, que eu fico quebrando a cabeça. Minha cabeça é limitada, peço ajuda para as pessoas, né? Chequem se os seus colegas também estão precisando de ajuda. Essas são orientações que a gente dá para as pessoas que a gente vai atender. Então, vamos aplicar elas para a gente também, porque a gente também está sendo afetado. É uma emergência, um desastre que afeta a todos. E essa é uma situação que complica o nosso trabalho nesse momento, porque nós estamos tendo que ajudar sendo afetados, né? Então, cooperação vai nos ajudar, né? E é isso, não vou falar para vocês se sentirem calmos, mas quando vocês estiverem atendendo, quando vocês estiverem no plantão, se comportem como se vocês estivessem calmos e seguros. Vocês sabem fazer isso, a gente é treinado para isso, né? E lembre-se, a gente tem todas as habilidades para fazer isso e também a gente vai falhar, né? Todos nós falhamos. E a gente vai falhar até o final dessa vidinha aqui, né? Então, a questão não é se eu falhar. Não, você vai falhar. Eu vou falhar, né? Talvez esteja falando agora sem nem saber. A questão é o que a gente vai fazer quando a gente falhar. Putz, não soube fazer aquilo. Então, criem esse plano para vocês mesmos, que vocês vão fazer quando vocês falharem, tá? Bom, que tipo de situações novas podem surgir no atendimento online? Eu elenquei algumas e trouxe algumas situações. Essas situações podem aparecer no plantão também, que até onde eu entendi que a Rô falou, vai ter um vídeo, tá? Então, paciente aparecer de pijama, aparecer deitado embaixo do cobertor, dentro de um café em outro país, né? Então, ele não está num lugar que tem muita gente do lado dele, guiando um carro, passando um café na cozinha, com um filho pequeno, mas não tão pequeno assim que entende tudo que a pessoa está falando no mesmo cômodo, mas ela não tem onde deixar essa pessoa, com um olhar ali dividido entre outras coisas da tela, né? E várias outras situações. O meu recado é cuidado para não avaliar precipitadamente, com base na topografia, e colar em alguns julgamentos do tipo, putz, tá vendo? Ele não está levando a terapia a sério, que falta de consideração com o meu trabalho. Se colarem nessa interpretação, a chance de agir punitivamente é muito alta, né? E será que mesmo esses
comportamentos que apareceram aqui, eles não são tradicionais, a gente não está preparado, né, para lidar com isso. Mas será que eles são mesmo sempre um problema do ponto de vista do nosso trabalho terapêutico, né? E aí eu acho que meu conselho é sempre faça uma análise funcional e não topográfica, tanto do ambiente que o cliente escolheu para falar com você, quanto do comportamento dele ali na hora, para avaliar o que é mais terapêutico fazer. O que eu quero dizer com isso? Se um paciente te liga dentro do carro, guiando, né? Esse comportamento coloca o cliente em risco? Eu acredito que sim. Então, quando aconteceu, eu conversei isso com o meu paciente por causa disso. Não porque dentro do carro não se faz terapia, é porque o carro estava andando, né? Se o carro estiver parado, por mim ele pode fazer dentro do carro. Terapia não tem problema nenhum, né? Esse comportamento que apareceu aqui agora, ficar deitado embaixo do cobertor na sessão, alguém me ligar a câmera, ele está com o cobertor aqui, eu só estou vendo o olho, ele num quarto escuro, parará. É clinicamente relevante? Eu nunca veria isso dentro do meu consultório, mas se eu já trabalhei com AT, talvez eu já tenha visto. Então, a câmera, ela te dá a possibilidade de você, como nunca, estar no ambiente natural do paciente. E isso, às vezes, é um baita instrumento importante, em vez de alguma coisa que precisa nos ameaçar, né? Isso é clinicamente relevante? Consigo aproveitar a ocorrência disso para intervir aqui agora, junto com o paciente no que está acontecendo nesse momento? Em vez de seguir a regra, a terapia não se faz embaixo do cobertor, na nossa hora, né? O paciente me liga dentro de um café em outro país, coisas que aconteceram direto, né? Num primeiro momento, eu assim, meu Deus do céu, alguém vai ouvir o que ele está falando. Mas a pessoa, e eu posso conversar isso com ele, está se sentindo seguro aí? Como é que tá para você falar sobre isso nesse local? E a pessoa pode falar, meu, não, Yara, ninguém quase entende português aqui, o que eu estou falando para mim é tranquilo, também se alguém entender, eu tô nem aí. Tá bom. Então tá tudo bem, eu não vou falar para ele, não, sessão encerrada, me ligue a hora que você estiver no lugar que eu acho adequado para você. Tá? E, obviamente, às vezes a minha avaliação de risco é diferente do paciente, eu vou trazer para ele, se for, sempre a análise funcional e não topográfica, tá? E, de novo, a possibilidade do que aparece inadequado para mim, que parece inadequado para mim, o paciente está de pijama, né? Ah, ele está lá falando comigo, acabando de cozinhar. Está passando um café e ligou a sessão, né? Tem alguma chance de isso não ser um desrespeito ao meu trabalho, mas um aumento de intimidade sendo construída? Ou eu posso usar isso nesse sentido, né? Anfa, eu estou olhando aqui o tempo, vou tentar concluir com algumas situações e vamos lá, talvez eu passe um pouquinho, mas acho que é importante. Então, basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é a situação pode ser nova, mas a solução dela se baseia em habilidades que você já tem, que você usava no consultório. Então, o que eu estou fazendo com vocês agora, o CADAF me ensinou a gente a fazer de PCP. Ajude a pessoa empodere a pessoa, ajude a pessoa a entender que habilidades ela já tem para situações análogas, que ela usou e que a ajudou. Façam isso com vocês mesmos nessa situação, e mesmo no plantão psicológico, tá? Tudo isso vale para os dois, tá? Então, sei lá, perguntas que me fizeram. Ah, mas e a atenção compartilhada? Ele não vai ficar vendo outras coisas ou vai ficar olhando no celular? É possível. Tá. Isso não aconteceria nunca no atendimento presencial? É impossível que um paciente esteja com o celular aqui falando com você e assim? Não é impossível. Se acontecesse ali, como você lidaria com isso? Vai lidar da mesma maneira. Basicamente, você vai descrever o que você está observando, né? Então, eu pensei aqui, né? Descrever o que está observando de um modo empático, tentar identificar antecedentes e consequentes e ajudar o cliente a escolher o que ele vai fazer. Então, não vou ler isso daqui, mas ideias de modelo, né? Do tipo, eu estou observando aqui, a impressão minha, eu estou vendo o seu olhinho virar para lá, para cá, parece que você está mexendo em alguma coisa agora, tem alguma coisa acontecendo aí? Não sei se chegou uma mensagem, ou se está vendo alguma coisa no computador. Falar com naturalidade, né? Não, é alguma coisa urgente, tem alguma coisa, você precisa de ajuda, tem alguma coisa que você precisa resolver agora, você precisa de ajuda para isso. Não, é urgente, então vamos ver o que está acontecendo, se quer compartilhar, não quer. Não é urgente. Tá, e aí como é que você introduz o assunto de, putz, eu entendo,
quando a gente está na frente de um computador, de um celular, tanta coisa vai aparecendo, é normal a nossa atenção ficar desfocada, né? Será que está acontecendo isso com você agora? Tá. Você acha que isso te afasta? Estou vendo aqui o quanto, né, quando isso acontece, sua atenção vai para lá. Você acha que isso te tira um pouco aqui do nosso contato, aqui agora? Em vez de afirmar isso tira, você pergunta. Um pouco, não sei o que, taranã. Você acha que fica igual? Podemos seguir assim? Você está aqui comigo, aqui agora? Ou você percebe que diminui um pouco? Você acha isso um problema? Não acha isso? Quanto você está aqui comigo? E trazendo para a pessoa nessa hora, né? Tem alguma coisa que dá para fazer, se você achar que é um problema ou não. Ou eu entendo que a gente está aqui nesse momento como um time, trabalhando juntos para alguma coisa que me parece muito importante para você, que é o pedido de ajuda que você trouxe aqui comigo agora, né? O quanto a hora que a tua cabeça faz isso, você está conectado com alguma coisa que me parece que é importante para você nesse momento. Sei lá, 1000 falas possíveis, né? Que a gente pode dar para lidar. O recado é dar para lidar. Perguntas que me mandaram. E se o paciente desligar a sessão no momento muito aversivo? Yara, é muito mais possível. Do tipo, tá no computador, ficou mais aversivo, ele só precisa fazer puff. E se ele estiver na minha sala, vai ser muito mais difícil. Que medo disso acontecer, o que eu faço? Né? O que eu diria para vocês? Isso nunca aconteceu comigo, o que não quer dizer nada, pode acontecer amanhã, mas nunca aconteceu. Então, talvez não seja tão provável assim, né? 2, mesmo presencialmente, é possível o paciente abrir a porta e sair da sala andando. Eu já vivi, nunca vivi online, já vivi presencialmente, situação bem crítica anos atrás, no Paradigma. E tive que decidir naquele segundo o que eu ia fazer. E era uma sessão que eu estava com um psiquiatra, era um comportamento de risco, os dois decidiram, nós vamos atrás do paciente, fomos atrás do paciente, né? Online nunca aconteceu, mas pode acontecer. O que a gente tem? Isso é um comportamento de fuga máximo. Então, como é que a gente lida com isso? A gente sempre vai olhando o grau de aversividade, se ele está aumentando ou não para o paciente numa sessão. A gente vai prestando atenção nisso. Quando a gente está fazendo um manejo mais aversivo, eu acho que tem uma coisa muito importante para fazer, que é, você vai contando para o paciente, eu estou percebendo que você está assim ou está assado, né? Podemos seguir nesse caminho. Se em algum momento você quiser parar, você pode me dizer para a gente parar. E se ele falar para, você vai respeitar para. Isso é muito importante, né? Então, se vocês acham que vocês estão nessa zona de tensão, você tem como prevenir que chegue a este máximo, que o único recurso que ele tenha é desligar. Agora, se isso acontecer, de novo, quem nunca viveu situações análogas, de o paciente te mandar uma mensagem desesperado, grave, aí você responde, ele nunca mais te responde. Você fica, nossa, ele desligou, ele fugiu. Não é um análogo? O que a gente faz nessa hora? Tudo que vocês fariam nessa hora, vocês vão pensar, manda uma mensagem ou não para o paciente agora? Oi, tanana, tanana, tanana. Como eu mando essa mensagem? Lembre-se do que vocês já fizeram em situações análogas. Isso vai ajudar vocês, tá? Yara, e se o paciente tiver uma crise durante o atendimento online? Eu acho que essa é uma questão bem importante, né? De novo, o desafio tem de ser muito semelhante do que se as sessões fossem presenciais, tá? Meu recado seria, faça o mesmo que você faria presencialmente. Ou se ele quantos de nós, o paciente procura a gente em crise entre sessões? Via uma mensagem, é no telefone que você lida com isso, é via mensagem, às vezes escrita, que você lida com isso, né? E não necessariamente quando você está na frente dele. Eu diria que aqui o crítico é muito mais o seu preparo técnico para manejo de crise, de ansiedade, de ideação suicida, do que ser online ou presencial. Então, assim, é muito mais crítico que quem esteja do outro lado saiba como que eu investigo uma ideação suicida, como eu faço um plano de segurança. É muito mais importante que o repertório seja esse, a pessoa tem esse repertório e ela vai fazer isso aqui online, do que ela não saiba isso e ela está presencial. O crítico é o saber técnico do que fazer, tá? Existe um estudo interessante, entre outros, uma revisão sistemática da literatura de 2015,
com intervenções online para atendimento em crise, tá? Eles encontraram 17 estudos empíricos com 3 contextos diferentes: desastre, risco e prevenção de suicídio e trauma, né? Nos resultados, a maioria dos tratamentos eram de terapia cognitiva comportamental, que é uma área que a gente, enfim, atua, sabe fazer, né? As intervenções em crise nesses contextos online, elas existem com eficácia e têm sido vastamente desenvolvidas ao redor do mundo. Países que se destacam nessas intervenções, procurem se vocês quiserem: Holanda e Austrália, muitas alternativas. E no Brasil, esse tema ainda necessita investimento. Essa é a conclusão desse artigo, tá? Não é minha, mas bate com a minha percepção depois de ter morado um tempo na Austrália. 1000 recursos. Tem um instituto muito legal chamado The Black Dog, Cachorro Preto Institute. Procurem. Ele é um centro de pesquisa avançada em saúde mental, com pesquisadores incríveis, e de atendimento à comunidade. Então, tudo que eles fazem é um ramo de pesquisa de ponta, muita produção de pesquisa e evidência, e a translação disso para intervenção na comunidade. Um ramo que eles têm muito forte é só de atendimento online. E aí você tem a região remota dos aborígenes lá, que não vão ter recurso. Como é que você desenvolve lá e como é que você consegue com eficácia, tá? Bom, tem outras perguntas aqui. Eu não sei, Rô, o que você acha? Tem mais... Eu posso, em 5 minutos, e contemplar as perguntas que me mandaram e finalizar? Ou abrir para perguntas? Posso seguir? 5 minutos? Oi, querida. Oi, a Natália aqui, tudo bem? Só uma última coisinha. Você aí estava no seu slide com relação à pessoa querer ou não fazer por câmera. Que eu acho super importante para esse projeto. Porque acontece muito dessas pessoas não quererem fazer por câmera ou, inclusive, não quererem fazer por voz. Então, acho que a gente poderia priorizar um pouco essa conversa, se não surgiu nas perguntas que eu vi aqui, não surgiu. Ah, tá. Então, uma era se o paciente não deseja abrir a câmera, o que fazer? Então, eu pensei só nisso num contexto de psicoterapia online, mas a gente pode pensar no plantão. Aí eu não sei... Bom, de psicoterapia nunca aconteceu comigo, mas pode ser que um dia um paciente fale: Yara, hoje podemos fazer sem câmera, né? O que eu pensaria? Em primeiro lugar, ficaria tranquila de dados favoráveis, isso não vai comprometer minha aliança terapêutica aqui com ele agora, tá? 2, até onde eu sei, o CVV é um contato telefônico, né? Acho que continua atualizada. Então, uma instituição respeitadíssima, que faz um trabalho recomendado pela OMS. Gente, a galera ajuda por telefone. Inclusive, amanhã vai ter um treinamento, a Rô passou para mim, imagino que para todos vocês, né? Eu vou fazer, porque a gente tem que aprender com essa galera. Eu faço isso, mas eu não faço aquilo que eles fazem. Tenho as habilidades, quero aprender com eles. Então, assim, por telefone é super possível ajudar, né? Você não vai ter todos os dados que você teria aqui? Não teria, mas se a pessoa pede, o que você vai fazer? Não, liga a câmera, você é obrigada a ligar a câmera? O que você vai priorizar nessa hora? Ou acolher, ok, estou aqui, vamos lá, dá tempo da pessoa falar, né? Se for o caso, num plantão, acho que eu nem abriria, né? A não ser que algo me pareça no relato dele, que é importante eu saber o que está acontecendo ali, né? Enfim, numa psicoterapia, eu buscaria entender, claro, estou aqui, estou junto contigo, tem alguma razão especial, só para eu entender, estar na mesma página que você agora, tem alguma razão especial para esse pedido, ser sem câmera hoje? Tem alguma coisa acontecendo aí que você queira compartilhar comigo? Você precisa de ajuda para essa coisa? Não sei por que a pessoa está pedindo isso. De novo, eu vou investigar, fazer análise funcional, ajudar se for preciso, respeitar, né? Diga, tá aqui se for preciso, não, respeitar, né? E, obviamente, num contexto de terapia, se eu achar que é terapeuticamente mais importante eu ver o que está acontecendo, não consigo nem imaginar qual é a situação, mas deve existir, porque tudo existe no campo humano, né? Eu poderia falar para a pessoa: estou entendendo, ok, podemos seguir assim, mas se eu entendi, é isso que está acontecendo, então talvez, se eu visse a situação, talvez eu poderia te ajudar melhor agora, como você se sente de fazer isso?
enfim, né? E então, não sei se eu cobri completamente a situação, mas eu acho que no plantão, não sei o quanto vai ser aberta essa possibilidade, se pode ser com vídeo, sem vídeo ou por texto. Não sei se vai ser aberto às 3, mas se vai, Rô? Vai. Ai, não estou te ouvindo. Ou por telefone? É. A gente já teve, inclusive, pessoas que pediram para fazer tanto por falta de recursos tecnológicos como por anonimato. Então, a gente teve um caso essa semana de uma pessoa que pediu para fazer o atendimento por texto do WhatsApp e outras pessoas que pediram para fazer só por voz. Mas minha resposta, não sou especialista em plantão psicológico, tá, gente? Mas com base na minha experiência, eu diria, mas sem chance, óbvio que sim. E juntando o que a gente aprendeu com a Daphne e com a Jo, a ideia não é trazer mais estresse para a pessoa, a ideia é dar acolhimento, a ideia é dar suporte. É assim que ela escolhe, é assim que ela pode. Vamos lá, claro, estou aqui para te ajudar. Né? Eu vou obrigar a pessoa, vou trazer um estressor para a situação? De jeito nenhum. Acho que no plantão psicológico não consigo imaginar quando isso seria bom, tá? Outras perguntas que eu diria para vocês, acho que o combinado é o mesmo que na terapia presencial, tá? E para fechar, eu acho que eu acabei não abordando por causa do tema, mas a gente pode nas perguntas abordar mais. Então, tudo que eu falei aqui vale para psicoterapia online e várias coisas se aplicam, imagino que vocês devam ter feito paralelos, numa situação de plantão psicológico, tá? O que eu acho super importante reenfatizar que a Daphne e a Jo ensinaram para a gente. Os objetivos do PCP são diferentes da psicoterapia, tá? Então, a gente não vai fazer um processo psicoterapêutico nesse momento, né? Mas as habilidades necessárias para fazer isso, todos temos, para aprender a fazer isso, tá? Acho que tem algumas situações, né? O PCP online ou telefônico, de novo, é uma área em desenvolvimento no mundo, é uma integração entre duas áreas, ok? Então, precisamos aprender com quem já está fazendo isso em outros países do mundo, né? O que eu acho que é importante para a gente é saber que habilidades a gente não vai usar. Acho que a gente não está num momento que a gente precisa se preocupar em qual é a habilidade que eu vou ter que aprender, criar. Isso a gente já tem. É o que eu não vou usar da minha caixa de ferramentas gigante como terapeuta. Esse é o nosso perigo, né? Mais do que de um leigo, né? Conhecer a estrutura do encontro, que é uma estrutura diferente do que uma terapia. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim, né? Ele tem uma duração, né? E saber para qual instituição referenciar. Não sei se vocês sabem, mas hoje já 50% das ligações do CVV, isso é um dado que eu peguei ontem, já são só sobre o coronavírus. E a maioria das pessoas que ligam para o do CVV são com medos relativos de perdas de familiares, entes mais velhos, pessoas, tá? Então, é a demanda que está aqui, né? Ouvindo a aula da Daphne, eu só coloquei esse slide que eu não tinha colocado, que eu fiquei pensando, acho que é o menos crítico para a gente, mas eu consigo pensar a transposição toda, né? Mas acho que tem algumas que são mais desafiadoras. Então, passo número 1, se você chega num terremoto, num acidente, no nananã, o psicólogo chega, se vocês olharem no manual da OMS, você chega, você tem que observar o que está acontecendo. Antes de agir, você observa o que está acontecendo. Ali está pegando fogo, ali está desmoronando, ali você tem que escanear rápido a situação. Você vai oferecer sua ajuda para uma pessoa, você vai afastar essa pessoa delicadamente, convidar essa pessoa a se afastar da área de risco. Como fazer isso online? Bom, graças a Deus, pelo menos no nosso caso aqui, a gente não está lidando com desastre de cair coisas e não sei o quê. Mas ainda que fosse com uma câmera, a gente poderia pedir para a pessoa, você consegue me mostrar o que está acontecendo aí? Passa aí para eu ver, né? Às vezes, e o que é risco agora muda também, né? E as pessoas, como é que você vai afastar a pessoa da área de risco? A área de risco é o hospital, né? Então, enfim, é uma adaptação aqui, né? Dessa recomendação, né? Oferecer água e comida, como fazer isso online? Isso não tem como. Eu não consigo passar uma água e uma comida por aqui.
que certamente eu faria se eu chegasse no lugar e a pessoa está lá com o seu negócio, ela está sem beber e sem comer. Mas eu posso, esse é o limite que a gente vai ter, mas eu posso saber dos serviços locais existentes, eu posso falar com ela, tem algum lugar aí com uma água por perto? Talvez, será que se você beber uma aguinha aqui agora, você se acalma enquanto você fala comigo, para eu entender? Então, gente, milhares de outras situações, de resto, eu ia chover no molhado, eu vou parar por aqui, porque daí são as habilidades essenciais do PCP, eu acho que a Daphne e a Jo já explicaram muito bem isso para a gente, e eu não tenho dúvida que a gente consegue fazer tudo isso, online e telefônico. Talvez eu esteja sendo muito otimista, mas de verdade é o que eu sinto. É isto. Eu vou disponibilizar esse PDF. As orientações aqui que vocês vão ver, ideias, eu peguei de um documento que a Rô com certeza vai, junto com vocês, disponibilizar, que é da Ordem dos Psicólogos de Portugal. É a coisa mais que eu achei, né? Não estou longe de ter pesquisado tudo, mas é um guia para atendimento telefônico e online na situação do Covid e da pandemia, super bem estruturado. Então, no slide eu só fui copiando e colando o que parecia essencial, aqui nas referências, mas vocês acham em 2 segundos online também. Eu, quando li, eu comecei a visualizar muito mais e eu me senti mais segura sobre o que eu tinha que fazer, tá? E aí, no final da chamada, eles sempre falam para acabar desse jeito. Se você lembrar de outras questões, quando você desligar, você pode voltar a ligar, a gente vai estar por aqui, tanana, né? Então, eu queria terminar assim com vocês também. Se vocês lembrarem de outras questões, quando a gente desligar, vocês podem me procurar aqui nesse e-mail. Não prometo responder com toda a imediaticidade, que o mundo está caindo, mas assim que eu for podendo, eu respondo para vocês. É isso, pessoas queridas. Não sei se vocês têm perguntas. Excelente. E temos algumas perguntas. Deixa eu ver se a Eliane consegue organizá-las aqui. É que agora eu tô... Tá um pouco mais acima, Rô, mas vou colar de novo, peraí. Pronto. Pronto. Então vamos lá, Yara. A primeira pergunta do Thiago, eu já tinha lido essa pergunta e estava aqui pensando, acho que é para a gente decidir um pouco isso mesmo, não é especificamente para a Yara, mas o Thiago diz: Yara, sua fala me fez pensar em algumas coisas e me deixou preocupado no bom sentido. Eu não trabalho com clínica, não sou psicólogo clínica. Estou nesse movimento por um exercício de boa vontade, assim como todos e todas aqui também estão. Alguma recomendação particular nessa minha situação? Olha, eu acho que para esse atendimento agora que a gente está propondo, eu diria assim, o que eu aprendi com a Daphne, que eu estou aprendendo agora nas últimas semanas, a gente vai oferecer uma coisa que chama PCPs, certo? Os PCPs, primeiros cuidados psicológicos, eles são oferecidos não são só por psicólogos, né? Então, qualquer pessoa treinada da comunidade pode oferecer o PCP. Então, o que eu te orientaria? Leia o manual que a Daphne falou, né, de cuidados psicológicos lá da OMS, esse da Ordem dos Psicólogos de Portugal também. Eu acho que é suficiente, tá? Quem quiser se aprofundar, tem cursos gratuitos do Coursera, por exemplo, só sobre cuidados psicológicos, primeiros cuidados. Mas eu diria para vocês, é muito possível. Quer dizer, não sou eu que estou dizendo, a área de PCP já funciona assim. Né? Aí eu acho que a Daphne, até se ela estiver aqui, ela pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, mas eu acho que eu diria para você, respira, né? Você não trabalha em clínica, mas você é psicólogo clínico. Não é psicólogo clínico, mas você analista do comportamento. E... Né? Lembrar de quais são os objetivos, né? E se você tiver dificuldades, anota suas dificuldades. Todos nós teremos, né? Eu vou me voluntariar também para atender lá na linha de frente. Eu com certeza vou ter, né?
Vai acontecer um monte de situação que eu sei lá, tá bom, eu vou fazer o melhor que eu posso naquele momento, eu vou anotar e vou dividir com os meus colegas. E a gente vai aprendendo junto. Eu acho que é isso. A princípio a gente pensou em serem só psicólogos formados, então alunos, estudantes que ainda estão estagiando, não. Mas não necessariamente com especialidade clínica. Eu acho que a gente está preparado para lidar com essas questões num primeiro atendimento, num primeiro encontro, como a Yara falou. A gente vai ter a supervisão para discussão e no limite, Tiago, se você ou qualquer um de nós, como a Daphne falou, em algum momento se perceber não dando conta, não tem problema. Né? A gente para e sai. E na parte administrativa, Tiago, a gente te receberá com todo amor e carinho. Se você não quiser, não conseguir atender, vem comigo. Exato. Tem outras possibilidades de ajudar como voluntário, não só atendendo, mas fazendo outras coisas também. Super. Então, vamos lá. Yara, você já usou a técnica de dessensibilização sistemática online? Sim. Sim. Tudo igual. Uma pergunta da Bianca. Não sei se tinha, Bianca, alguma pergunta mais específica, mas sim. Vamos pensar por que não daria, né? Você arranja o ambiente, você planeja antes, você faz, você tá ali com a pessoa, você acompanha ela. Gente, é uma doideira, muito mais possível do que a gente imagina. Só isso que eu, enfim, sinto. Aqui, 3. A Melina pergunta, queria saber no atendimento telefônico como uma opção para quando cai a internet. Como a gente não se identificaria? Boa pergunta. Eu entendi. Eu não entendi. Vê se eu entendi, Melina. Acho que ela está falando assim, no atendimento telefônico do plantão, se caiu a internet, eu tinha dito que num processo de psicoterapia, se isso acontecer, você pode oferecer falar só por áudio. Mas no sistema do paradigma não daria para ser feito isso, porque toda a plataforma vai ser para o psicólogo não precisar fazer uma conexão ele pessoal, né? Então, foi nesse sentido a minha pergunta, porque, né, como é que a gente resolve? Então, tipo, abandona, vai pro próximo, né? E aí eu até botei, olha, nem sei se vocês têm uma resposta, mas só para levantar a bola, para pensar no problema. Claro. Vamos ficar com esse problema para ver como é que a gente vai poder resolver, Melina. Não pensamos nisso ainda. Talvez mandar um recado, sabe? Eu estou imaginando uma sugestão agora, só para não perder a ideia. Não vai dar para ligar mesmo por telefone, mas parece que a conexão caiu agora, que pode ser a sua e pode ser do outro, né? Parece que a conexão caiu agora, assim que ela voltar a se restabelecer, estamos aqui, entre em contato de novo, não sei. Dá licença um pouquinho. Posso falar uma coisa? Desculpa, alguém tá me ouvindo? Aqui. Thalita? É porque... Desculpa, eu posso estar falando de uma besteira, mas parece que tem um número que você digita antes do número do telefone da pessoa que a sua ligação fica como privada. Acho que vale pesquisar. Pode ser uma besteira, mas eu já vi alguma informação desse tipo. É isso mesmo, existe. Eu lembro que lá na PUC, para ligar para os pacientes, a gente fazia isso, para ligar dos nossos próprios telefones. Mas aí a gente precisa ter o telefone da pessoa também. Se ela ligou online, talvez a gente não tenha o telefone dela. Acho que ela teria que passar o telefone, você liga do seu com um códigozinho antes, acho que é 0 alguma coisa assim. Tá. A Cássia está perguntando nesse contexto, a ideia então é que a gente não vai se identificar, não é que a gente não vai se identificar, Cássia, mas é que a gente não precisa necessariamente, acho que a ideia era a gente não compartilhar o nosso celular particular com os usuários. Não é uma identificação pessoal, mas é a pessoa não ter acesso ao seu telefone particular. Acho que essa é a preocupação. Perfeito. A Daphne falou isso. Yara, isso mesmo, não precisa ser profissional, mas precisa ser treinado. Uma reflexão que eu tenho é se esse treinamento e a leitura dos manuais é suficiente, pois geralmente os treinamentos são mais extensos e envolvem exercícios práticos. Boa.
mas não certamente ser psicólogo, mesmo não clínico, já é uma fonte de muito repertório. Concordo. É uma preocupação que eu tenho também. É bom, para pensar, né? Porque lendo as cartilhas, se imaginando nas situações, eu acho que os treinamentos com exercícios práticos podem ser bons. Aparentemente não temos mais nenhuma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Estipularemos um tempo de duração para os atendimentos e a Ludmila está lembrando que teremos supervisão, né? Acho que sim, a gente vai tentar manter o tempo de atendimento como a gente tem a nossa prática de intervenção, de 50 minutos a 1 hora. É claro que como a gente vai estar lidando com eventualmente um manejo de crise, se a sessão precisar se estender, a gente tem que ter alguma flexibilidade, mas não muita, porque ao mesmo tempo é possível que vocês tenham marcado 2 sessões ou 3 encontros seguidos, ou tenham outro compromisso, enfim. Então, a gente vai precisar orientar a estrutura do atendimento, como a Yara e a Daphne falaram, com começo, meio e fim, dentro de um tempo mais ou menos planejado de 50 minutos. Esse é o nosso plano. E é isso, teremos supervisão e por hora a gente está organizando e vai organizar os grupos de supervisão para ser um apoio de dúvidas que continuamente, certamente continuarão aparecendo. Então eu estarei nesse grupo de supervisões, a Yara estará também, a Joana e a Daphne vão dar uma orientação, uma hipervisão para a gente, ou seja, elas vão estar olhando o sistema como um todo, e outros supervisores estarão presentes também. Alguns deles estão aqui, o Kainan, a Ila, o Bernardo, outros não vou lembrar de todo mundo que está na lista agora, mas gostaria de lembrar de todos os nomes para contar para vocês que uma das coisas que mais me... Adri, agora vi a Adri sorrindo ali, Adriana Rossi também. Uma das coisas que mais me surpreendeu e ao mesmo tempo me deixou muito feliz, eu mais ou menos tentei comentar isso com vocês no e-mail, foi a quantidade de pessoas que se propôs a trabalhar nesse serviço. A gente estava tentando começar devagar, considerando que a gente não sabia quantas pessoas teríamos e por isso a divulgação foi bastante frouxa e aberta. Agora a gente vai pensar numa divulgação um pouco mais diretiva, porque temos aproximadamente 130 voluntários trabalhando com a gente. Então, muito feliz saber desse número, tanto de alunos, ex-alunos, professores, colegas, né? Nem todos são diretamente vinculados com o paradigma, alguns vieram via alguns vínculos, mas todos analistas do comportamento interessados em usar a nossa força de trabalho, o nosso conhecimento para ajudar as pessoas a passarem por esse momento difícil de uma maneira mais suave. Então, que incrível que todos vocês estejam aqui, que a gente tenha passado essa tarde inteira e já o começo da noite aqui. A Yara passou a manhã inteira. E já o começo... de manhã, gente. 5 da manhã eu estava aqui, para não perder a Daphne. Rô, a Cássia tem uma pergunta aqui, que ela pôs umas 2 vezes só para não perder, né? Haverá algum outro treinamento, encontro nosso antes de disponibilizarmos o serviço em larga escala? Sim, provavelmente se a gente não conseguir um outro encontro assim com todo mundo, a gente vai organizar com os supervisores antes de começar os atendimentos. Esse ajuste da estrutura do atendimento vai ser apresentado para todos vocês antes dos atendimentos. Boa. Ah, tá. A Gabriele também está dizendo alguma coisa. Ah, tá. Tá bem. A gente vai usar as 2 formas de comunicação, então, tanto os e-mails quanto o grupo de WhatsApp que a gente montou. Em breve a gente vai disponibilizar material para vocês, a turminha que está trabalhando nesse projeto, o Jean, a Ludmila, a Natália,
a Liane, o Heleno estão organizando uma infinidade de recursos para a gente ver como é que a gente vai acessar esses recursos de uma forma acessível e que também não adianta a gente achar que vai conseguir ler tudo que está disponível nesse momento, então a gente está tentando selecionar algumas prioridades obrigatórias de leitura e aí quem tiver tempo, quem tiver interesse, continuar lendo, o material tem bastante. Uhum. Então, aproveitando para agradecer também essa turminha que está diretamente trabalhando no projeto, Jean, Heleno, Lude, Nath, Liane, Naldo e eu, além da Daphne, Yara e Jô, e todos vocês. Sim. Rô, posso só falar uma coisa que me ocorreu aqui agora? Claro que estou pensando nessa junção já faz um tempo e as ideias vão aparecer, acho que para mim e para vocês ao longo do... Mas só para não perder. Eu acho que a depender da população que chegue, pensando, juntando as duas coisas, né? Lembra da informação que quando é online, a pessoa pode te ligar da onde ela estiver, né? Então, um pouco para a gente pensar, eu acho que parte do preparo, eu estou aqui ecoando uma preocupação da Daphne, que eu acho que a gente podia amadurecer, como fazer esses exercícios práticos, né? Porque eu acho que para o básico é mais fácil, mas que situações mais complicadas podem aparecer, né? De uma pessoa abrir a câmera numa situação, acho que não vai ser o mais frequente, mas basta acontecer uma vez, né? Se uma pessoa ligar numa situação, sei lá, muito extrema, né? De violência, você está vendo essa situação. Então, o que é diferente é, mesmo um psicólogo treinado, é difícil, você ouve o relato depois que aconteceu, você não vê a cena acontecendo na sua frente, né? Então, eu estou pensando estou longe de ter a resposta agora, estou levantando uma possibilidade que vem dessa junção, né? E aí eu acho que o conhecimento que a Daphne tem a nos dar é muito importante. Quer dizer, o que se faz numa hora dessa? Né? Que tende também a ser um evento estressor muito grande para quem está assistindo a situação. Né? E eu acho que esse é o tipo de situação que eu acho que é bem importante que a gente tenha que seja algum plano antes. Eu acho que isso tende a dar segurança para quem tiver, né? Se uma mulher me ligar online e ela estiver na situação de violência, se um policial me ligar e ele estiver numa situação lá, sei lá, que eu não entendeu, o que a gente faz numa hora dessa? Não tem uma resposta agora, tem algumas coisas que me passam na cabeça, acho que não é hora de compartilhar, mas pensando na junção das duas coisas, porque o PCP, quando ele é presencial, você está lá na situação, você tem controle de para onde você vai, entende a diferença? Você está lá na situação, você fala assim, nossa, eu vou ou não lá para o meio daquele vucu-vucu, isso é ou não protegido para mim? Isso é uma decisão que o psicólogo, ou o cara que dá, ele tem que tomar na hora. E muitas das recomendações se for arriscado para você, saia. Né? Numa situação online, a dinâmica é outra. Você pode ser colocado não presencialmente, mas via online, numa situação que não seria bom para você psicologicamente estar. Então, é um outro tipo de dilema que se coloca, né? Que acho que a gente tem que pensar sobre qual vai ser a postura do serviço em casos extremos, né? Acho que é importante a gente estar preparado para isso. Acho que sim. A Daphne acha, ela tem experiência ou não tem, enfim, coisas para depois a gente pensar, me disponibiliza a pensar junto com vocês também e tudo mais. Acho que fazer um pouco como a Jo fez, mas pensando mais criticamente, né? Situações que a gente pode enfrentar e fazer. Tá. Eu estou vendo que tem uma movimentação das pessoas que não estão no grupo de WhatsApp. Provavelmente todos que estão aqui preencheram os formulários de cadastro para ser voluntário. E, portanto, no formulário vocês colocaram o seu telefone e vocês deveriam estar no grupo, não é isso, Natália? O que será que aconteceu? É isso, eu pedi aqui para o pessoal mandar, então, quem não estiver recebendo e-mails ou não estiver no nosso grupo de WhatsApp, manda, por favor, numa mobilização@paradigmac.org para a gente entender
o que está acontecendo. Até agora eu acreditava que todo mundo que tinha preenchido o formulário estava nesse grupo, então vamos entender o que pode ser que esteja acontecendo, tá bom? Joia. Então, obrigada, viu, gente? Antes de dizer tchau também, eu que queria super agradecer a confiança, o convite, enfim, e é de verdade uma honra e um grande prazer poder fazer parte da criação desse serviço. Que ótimo, a gente que agradece para você aí e para todos vocês. Foi um dia longo, mas muito produtivo e acho que a gente junto vai continuar fazendo esse trabalho ser bastante bacana e produtivo para nós e para bastante gente por aí. Então, nos falamos em breve. Beijos a todos, muito obrigada pelo dia de hoje, especialmente para a Yara, para a Daphne, para a Jo. Um abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem cuidados e até já. Sim, até já, gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Gostoso ver as carinhas. E muito obrigada, querida, excelente. E em breve a gente se fala. Senhora. Sim. Tá bom? Liane, obrigada, beijos para todos. Beijo, gente. Fiquem bem. Até já. Beijos. Tchau, gente. Obrigado aí. Beijão.